Oi, 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 meus amores, e aí, tudo beleza? Na aula de hoje nós iremos estudar o capítulo 10 do nosso livro de História, onde iremos aprender um pouquinho mais sobre a América Latina, sobre a Revolução Mexicana e os 10 contentamentos sociais. Ok? Bora aprender! Então, pessoal, para nós entendermos essa história, sobre essas guerras, sobre essas revoltas, a gente vai voltar um pouquinho na história e vamos conhecer o território em si para podermos entender as questões pelas quais aconteceram todos esses conflitos, todas essas revoltas e as questões das independências. Tá bom? Então vamos assim, a América Latina é uma porção do continente americano localizada entre o Rio Grande, que faz fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, que é o conjunto de ilhas situado no extremo sul da América do Sul. Nessa porção do continente americano vivem cerca de 586 milhões de pessoas. A América total é de 21.060.501 quilômetros quadrados, o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por quilômetros quadrados. Essa regionalização leva em conta a história e as características culturais. O continente americano fica então dividido em América Anglo-Saxônica, que compreende os Estados Unidos e o Canadá, e a América Latina, que recebeu esse nome porque é composta por todos os países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, como português, espanhol e francês. Então, por essa razão, o México também está incluído nessa divisão, tá bom? Então, os países da América Latina, eles possuem um passado colonial em comum. A colonização de exploração foi a marca do passado desses países. A maioria dessas atuais nações serviu as suas metrópoles e teve suas economias voltadas para a exportação, o que impediu a constituição de um novo mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até os dias atuais. Essa característica também diferencia expressivamente a América Latina da América Anglo-Saxônica. Outra característica histórica que é comum aos países da América Latina é a concentração de terras nas mãos da elite. Mesmo após a descolonização, esse fato é um dos responsáveis pelas marcantes desigualdades sociais e econômicas presentes nesses países. Todavia, apesar de muitas semelhanças, esse conjunto de países possui diferenças que nos permite agrupá-las em grandes conjuntos regionais. Bom, América Central e as Guianas, vamos dividir dessa forma. A América Central ela é a região formada por dois conjuntos de países, que é a porção istímica ligada ao continente e a porção insular, que é composta por ilhas. Suriname e Guiana, países independentes, e Guiana Francesa é o departamento ultramarino francês. Embora esteja na América do Sul, eles possuem características socioeconômicas mais parecidas com os dos países caribenhos, que fica na América Central. Entre os anos de 1821 e 1580, o México teve nada mais, nada menos do que 50 governos ditatoriais diferentes. A política dos países da América Latina durante o século XIX era muito instável e não havia consenso nem mesmo entre as elites. Essas dificuldades em manter uma coesão do governo junto às mazelas que o povo sofria culminou, então, no início do século XX,
houve a Revolução Mexicana. E o que foi essa Revolução Mexicana? Bom, a Revolução Mexicana ela foi um movimento político que teve início em 1910, com 3 grupos de ideologias diferentes, mas que lutavam por interesses em comuns. As lideranças sociais, liberais e anarquistas, elas almejavam a distribuição das terras através de uma reforma agrária, nacionalização das empresas multinacionais e a reforma eleitoral. A miséria, a corrupção e a falta de sistema de ensino eram alguns dos problemas que eram enfrentados. Em certa medida, nós podemos dizer que os objetivos dessa revolução foram atingidos de alguma forma, apesar do recuo de algumas propostas após a efetivação da evolução. Podemos dizer também que toda essa agitação na política mexicana, ela tinha características populistas, uma vez que os líderes dessa revolução disputavam a hegemonia sobre as massas com propostas de reformas e melhorias sociais. Entre os anos de 1876 a 1911, mais de 30 anos, de um caso para outro, o México viveu sob o governo ditatorial de Porfírio Díaz. Esse período ficou conhecido como ditadura porfirista. Então, foi marcado por grandes propriedades de terras, os latifúndios e por pouquíssima liberdade democrática. Porfírio se manteve tanto tempo no poder graças a uma série de fraudes eleitorais e de muita corrupção. Então, enquanto isso, na vida cotidiana do povo mexicano, as coisas não iam muito bem. Para se ter uma ideia, mais de 70% de toda a população era analfabeta. Isso mesmo, analfabeta. Com a Lei dos Baldios, de 1893 a 1902, o governo passou a tomar as terras de propriedades indígenas e as repassou aos latifundiários, e a essa altura quase todos eles eram estrangeiros. Ou seja, Porfírio Díaz, ele podia legalmente tomar as propriedades dos nativos e doá-las aos investidores de outros países. A política da ditadura porfirista visou a entrada do capital norte-americano e europeu em detrimento do empobrecimento e das dificuldades dos mexicanos. Essa atitude provocou ódio entre os camponeses e gerou uma pressão por parte dos mais pobres, por parte da igreja e até parte da elite política e econômica. Pressionado com as dificuldades em governar, Porfírio renunciou ao cargo em 1910. Com o apoio das classes populares, principalmente dos líderes revolucionários, Emiliano Zapata e Pancho Villa, e também do exército, o líder da elite, Francisco Madero, assumiu o poder no México em 1911. Madero, ele conquistou o povo mexicano através das promessas populistas de reformas sociais e agrárias, dando destaque à redistribuição dos latifúndios. As promessas de Madero não foram cumpridas integralmente, agravando ainda mais a situação precária dos camponeses. Foi então que os líderes camponeses Zapata e Villa iniciaram novas lutas, conseguindo tirá-lo do poder e dando seguimento ao processo revolucionário. Emiliano Zapata e Pancho Villa se opuseram aos governos sucessores de Madero, porque o primeiro foi Victoriano Huerta e, por último, Venustiano Carranza, todos por não cumprirem as promessas da reforma agrária e melhorias sociais. Já em 1917, Carranza chegou ao cargo de presidente e continuou gerando descontentamento ao povo mexicano. Então, com a morte de Emiliano Zapata em 1919, Pancho Villa em 1923, ambas tramadas com a ajuda dos Estados Unidos,
o movimento revolucionário perdeu a força e deu lugar à entrada de investimentos estrangeiros no país. E essa revolução, ela teve algumas consequências. Entre elas, o presidente Venustiano Carranza conseguiu aprovar em 1917 a nova Constituição do México, que trouxe uma outra estrutura social. Entre os ganhos, a Constituição ela previa o direito do Estado de expropriar latifúndios caso fosse de interesse público, e os índios tiveram alguns direitos reconhecidos. A criação de um salário mínimo e a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias deram esperança aos camponeses. A criação de um Estado laico, isto é, a separação entre igreja e Estado, colocou fim aos benefícios que eram concedidos à igreja. A Revolução Mexicana, apesar de não ter sido efetivada em todos os seus objetivos, trouxe benefícios à população. O país vive, até hoje, situações sociais e econômicas bem difíceis. A reforma agrária aconteceu, mas ela não foi suficiente para acabar com as desigualdades e tratar os indígenas de uma maneira mais digna. A dificuldade em produzir em larga escala para competir com os preços internacionais e o endividamento da nação ainda são barreiras a serem superadas pelos mexicanos. A luta por terras no México, assim como em diversos países da América Latina, continua até os dias de hoje. A figura heróica em torno do Emiliano Zapata inspirou vários monumentos de cunho revolucionário ao longo do século XX. Emiliano Zapata, que viveu entre 1879 a 1919, foi o condutor mais emblemático da Revolução Mexicana. Ele foi o principal líder do Exército Libertador do Sul. Zapata chegou a comandar mais de 30 mil homens nos levantes contra o governo. Não por menos, ele foi considerado o herói da Revolução. Então, devido ao seu posicionamento anarquista, foi uma das figuras mais radicais desse episódio, o que lhe permitiu assumir o poder do país em 1914. Atualmente, o movimento zapatista, conhecido como Exército Zapatista da Libertação Nacional, com a sigla EZLN, continua as lutas por melhorias sociais dos mexicanos mais oprimidos. Os zapatistas, eles ganharam fama quando, no dia 1º de abril de 1994, homens encapuzados tomaram as prefeituras de diversas cidades ao sul do México, na região de Chiapas. As principais lutas dos zapatistas atuais, elas estão ligadas ao fim da marginalização indígena. Então, a extinção do Tratado de Livre Comércio entre os países da América do Norte, NAFTA, e o fim da corrupção na política nacional. O atual líder do zapatismo se identifica como subcomandante Marcos. Sua figura está em volta de uma mística que inspirou movimentos revolucionários por todo o mundo. Sempre ele está encapuzado, sem deixar revelar sua verdadeira identidade. O subcomandante Marco, ele faz discursos na internet. Então, nesses discursos, ele convida camponeses e operários para a batalha. Suas mensagens são uma mistura de humor, poesia, folclore e críticas políticas. Bom, gente, essa aqui é apenas a primeira parte da nossa aula referente ao capítulo 10, tá bom? Próxima aula nós teremos a aula de número 2, também referente a esse assunto que iremos aprofundar um pouco mais. Deus abençoe e até a próxima, se Deus permitir.